Olá pessoal, estamos aqui com mais um estágio Uninter, falando de Brasil Colônia, e o estágio de pesquisa de diferentes contextos da Uninter, ok? Vamos falar agora sobre a vinda da família real para o Brasil, certo? Então vamos começar. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 29 de novembro de 1807 e a comitiva aportou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. Certo? O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Certo? Para garantir o êxito da transferência, o Reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Por que a família real veio para o Brasil? Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, Bonaparte negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau, em 1807, com os espanhóis, que permitiria os franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses, e por este motivo Napoleão ordenou a invasão do território português, ocorrida em novembro de 1807. Antes disso, em 22 de outubro de 1807, o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra Jorge III, 1738 a 1820, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Neste mesmo documento ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira temporariamente. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. O príncipe regente Dom João determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajariam os ministros e empregados, totalizando 15,7 mil pessoas, que representavam 2% da população portuguesa. Atualmente, estes números estão sendo revistos, pois muitos historiadores consideram a cifra exagerada. Embarque da família real. Foram necessários 8 naus, 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas para o transporte. Outros 4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além das pessoas, foram embarcados no dia 29 de novembro de 1807 móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a Real Biblioteca. Aos que ficaram, lhes foi aconselhado receber de magníficos os invasores para evitar derramamento de sangue. O general Junot, 1771 a 1813, comandante da invasão, ficou em Lisboa até agosto de 1808, quando foi derrotado pelos ingleses. A partir daí, Portugal era governado pelo Conselho de Regência integrado por fidalgos do reino. Travessia e chegada da família real. A viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador, Bahia, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana foram recebidas e ali permaneceram por mais de um mês. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada a capital do Império. A chegada no Rio de Janeiro ocorreu em 8 de março de 1808. Havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte.
As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a inscrição PR, que significava Príncipe Regente, e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. No entanto, a população interpretou a sigla ironicamente como "Ponha-se na rua". Consequências da vinda da família real. A transferência da família real e sua comitiva contribuiu para significativas mudanças no Brasil e no Rio de Janeiro. Com a abertura dos portos, todas as nações amigas de Portugal puderam comercializar com o Brasil. Num primeiro momento, isso significava o comércio com a Inglaterra. Por sua vez, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal, e foram realizados melhoramentos e levantados novos edifícios públicos na cidade. O mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. Com a abertura dos portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como de cabeleireiros, chapeleiros, modistas. D. João também abriu a imprensa régia, de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram criadas instituições como Real Academia Militar, 1810, Jardim Botânico, 1808, Real Fábrica de Pólvora, 1808, Banco do Brasil, 1808, Laboratório Químico Prático, 1812. Então, criado em 1810, Real Academia Militar, Jardim Botânico, 1808, Real Fábrica de Pólvora, 1808, Banco do Brasil, 1808, Laboratório Químico Prático, 1812. Vida cultural. A arte, contudo, está entre os setores que mais recebeu impacto da transferência da corte. A Real Biblioteca de Portugal foi transferida integralmente de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1810. O acervo inicial de 60 mil volumes era composto por livros, mapas, manuscritos, estampas e medalhas e foi a origem da atual Biblioteca Nacional. Para o entretenimento dos integrantes da corte, foi fundado em 1813 o Real Teatro São João, onde atualmente se encontra o Teatro João Caetano. Na música, o compositor português Marcos Portugal e o brasileiro Padre José Maurício escreveram na época as mais belas melodias das Américas. Com o fim das guerras napoleônicas, vários artistas franceses se viram sem trabalho e recorrem a D. João para seguir suas carreiras. Tem início assim a chamada Missão Francesa, que possibilitou a abertura da Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios. A fim de estreitar os laços comerciais e políticos com os ingleses, D. João assina em 1810 o Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação com o Reino Unido. Este tratado estabelecia vantagens comerciais. O imposto de importação de produtos ingleses seria de 15%, ou seja, os produtos portugueses 16% e os demais países 24%. O compromisso do fim do tráfico negreiro em vistas da abolição da escravidão. O direito da extraterritorialidade, isto permitia aos súditos ingleses que cometessem crimes em domínios portugueses serem processados por magistrados ingleses segundo a lei inglesa. A permissão para construir cemitérios e templos protestantes. A segurança de que a Inquisição não seria implantada no Brasil e desta maneira os protestantes não seriam incomodados. E independência do Brasil. A principal consequência da vinda da família real para o Brasil foi a aceleração do processo de independência do país. Em 1815, com o fim das guerras napoleônicas, o Brasil foi declarado parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, deixando de ser uma colônia. Isso foi necessário, pois os dirigentes europeus reunidos no Congresso de Viena não reconheciam a autoridade de D. João numa simples possessão ultramarina. A permanência da família real foi decisiva para manter a unificação territorial do Brasil, pois reuniu parte da elite da população em torno da figura do soberano. As medidas político-administrativas de D. João fizeram com que a Inglaterra acentuasse o interesse no comércio com o Brasil. Essa condição fica clara com a abertura dos portos às nações amigas. O processo fez com que Portugal perdesse o monopólio sobre o comércio com o Brasil e a elite agrária passa a sonhar com a independência. Em contrapartida, o Brasil passa a ser para a Inglaterra um promíssoco mercado consumidor e fornecedor. Quando D. João VI
precisou retornar a Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto, o filho Dom Pedro aproxima-se da elite agrária. Esta estava preocupada com a possibilidade de recolonização e as guerras em curso na América Espanhola. A independência do Brasil é declarada no dia 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I, que se torna o primeiro imperador do Brasil. E, independente, o país promulga a primeira Constituição em 1824, que mantém um regime monárquico, a escravidão e reconhece a religião católica como oficial. Um resuminho aqui da vinda da família real. Fato histórico: bloqueio continental. 21 de novembro de 1806, partida de Lisboa. 29 de novembro de 1807, chegada à Bahia. 22 de janeiro de 1808, abertura dos portos para as Nações Amigas. 28 de janeiro de 1808, criação da Escola de Cirurgia da Bahia. 18 de fevereiro de 1808, chegada ao Rio de Janeiro. 8 de março de 1808, criação da Imprensa Régia. 13 de maio de 1808, Real Academia dos Guardas Marinhas. 5 de maio de 1808, estabelecimento do Real Horto, Jardim Botânico. 13 de junho de 1808, fundação do Banco do Brasil. 12 de outubro de 1808, tratados de aliança e amizade de comércio e navegação. 19 de fevereiro de 1810, instituição da Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional. 29 de outubro de 1810, Real Academia Militar. 4 de dezembro de 1810, Laboratório Químico Prático. 25 de janeiro de 1812, Teatro São João. 13 de outubro de 1813, criação da Missão Francesa. 1815, Escola Real de Artes, Ciências e Ofício. 12 de agosto de 1816, e retorno para Portugal. 26 de abril de 1821. Ok. Temos aqui mais um pouquinho sobre a vinda da família real. Ok? Mais uma vez, para frisar essa matéria. A vinda da família real foi um acontecimento iniciado em 29 de novembro de 1807, e o seu desembarque em terras brasileiras ocorreu em 22 de janeiro de 1808, na cidade de Salvador. A vinda foi consequência direta do período napoleônico e do desentendimento existente entre França e Portugal na questão do bloqueio continental. Com isso, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil e instalou-se no Rio de Janeiro, junto a toda a estrutura do governo de Portugal, e isso iniciou o período joanino, que resultou em uma série de transformações, como a abertura dos portos brasileiros, que contribuíram para levar o Brasil na direção de seu processo de independência. Período napoleônico. A vinda da família real para o Brasil é consequência direta do período napoleônico, mais especificamente na disputa travada entre França e Inglaterra. Esse certame entre as duas nações estava em curso desde a Revolução Francesa. Intensificou-se quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França por meio do golpe 18 de Brumário, de 1799. O início da Revolução Francesa colocou em xeque a existência das monarquias absolutistas, e assim esses países uniram-se contra a França, concretizando-se uma série de conflitos no final do século XVIII. Com a posse de Napoleão, as guerras continuaram, mas agora porque a França havia decidido dominar todo o continente europeu. Assim, a rivalidade entre França e Inglaterra acirrou-se, porque os ingleses eram o grande obstáculo para Napoleão no seu projeto de dominar o continente. E esse impasse refletiu-se em toda a Europa, e Portugal não escapou disso. As disputas internas entre os apoiadores da França e da Inglaterra aumentaram a ponto de interferência no governo português. O governo português, no entanto, buscava, desde o tempo da Revolução Francesa, manter uma posição neutra, para não desagradar as duas nações. A situação agravou-se para ele quando franceses e espanhóis aproximaram-se, o que fez as relações entre Portugal e Espanha ficassem tensas.
Com a aproximação entre Espanha e França, uma série de exigências foram feitas a Portugal. E como não foram aceitas, um pequeno conflito entre esses países e a Espanha foi travado em 1801, sendo conhecido como a Guerra das Laranjas. Portugal perdeu a cidade de Olivença para os espanhóis em definitivo. Com isso, Dom João, regente de Portugal, decidiu reforçar as defesas nas regiões de fronteira a fim de evitar novas perdas. Porque a família real veio para o Brasil, né? Dom João era o regente de Portugal e ordenou a vinda da família real para o Brasil para evitar sua captura pelas tropas francesas. A vinda da família real para o Brasil foi um desdobramento da crise entre Portugal e França, por conta da disputa desta com a Inglaterra. Desde a derrota dos portugueses na Guerra das Laranjas, em 1801, as relações diplomáticas entre Portugal e França eram delicadas. Os franceses pressionavam os portugueses para que eles cortassem relações diplomáticas com a Inglaterra. Isso foi manifestado pela primeira vez logo após serem derrotados na Guerra das Laranjas, uma vez que os franceses, aliados dos espanhóis, exigiram na rendição o aceite do fechamento dos portos portugueses para embarcações inglesas. A exigência foi acatada, porém nunca foi aplicada de fato pelos portugueses. Em 1806, os franceses não tinham conseguido derrotar os ingleses e não tinham conseguido invadir seu território, protegido pela poderosa marinha inglesa. Sendo assim, como forma de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte decidiu impor o bloqueio continental. Com essa medida, as nações europeias ficavam proibidas de receber embarcações inglesas e de enviar as suas a portos ingleses. Já nesse momento, portugueses começaram a cogitar a possibilidade de mudarem-se para o Brasil. Isso garantiria a liberdade de Dom João, uma vez que ele estaria inalcançável a Napoleão Bonaparte. A tensão em Portugal era evidente, pelo fato de que o país não queria ser forçado a abrir mão de sua aliança com a Inglaterra. Mesmo com o bloqueio continental, os portugueses continuaram recebendo as embarcações inglesas e por isso Napoleão Bonaparte deu um ultimato a eles para que acatassem uma série de imposições contra a Inglaterra até setembro de 1807. Isso levou a semanas de negociações entre franceses e portugueses para que a situação fosse resolvida, mas não houve acordo. Uma das imposições dos franceses era que Portugal confiscasse os bens dos ingleses instalados no país e aprisionasse-os. Como Portugal recusou-se a aceitar esses e outros termos, Napoleão decidiu colocar em prática sua promessa de acabar com a Casa de Bragança, e assim enviou tropas para Portugal a fim de ocupar o país. A ideia era dividir o território português com a Espanha aliada da França. O embarque da família real para o Brasil aconteceu às pressas entre os dias 25 e 27 de novembro de 1807. A decisão que determinou a transferência da corte portuguesa para o Brasil foi emitida pelo próprio regente de Portugal, Dom João, no dia 24 de novembro de 1807. Na ocasião, ele anunciou para membros do governo que os franceses poderiam chegar a Lisboa em até 4 dias. Isso deu início aos preparativos para embarcar o mais rápido possível, tudo que fosse necessário para que os braganças pudessem continuar reinando no Brasil. Como a vinda da família real deu sim uma situação emergencial, os preparativos foram feitos às pressas e os relatos contam do pânico que dominou as pessoas durante os dias de embarque, de 25 a 27 de novembro de 1807. Os historiadores contam que entre 10 mil e 15 mil pessoas embarcaram junto à família real portuguesa. Sendo assim, o embarque da corte portuguesa foi um evento, uma vez que todo o aparelho administrativo de Portugal foi embarcado em 3 dias. Naturalmente, o grau de desorganização de tudo que aconteceu fez com que muita coisa fosse deixada para trás. Em Portugal não ficou nenhum membro da corte que fazia parte da linha sucessória dos Bragança, e o território ficou sob responsabilidade de uma junta governativa. Em 29 de novembro de 1807, as embarcações portuguesas iniciaram sua viagem na direção do Brasil e no alto mar encontraram-se com embarcações de guerra dos ingleses.
Estas escoltaram os portugueses em segurança até o Brasil. No fim do dia 29, os franceses entraram em Lisboa. O percurso foi cheio de problemas. Os recursos disponíveis não eram suficientes para a quantidade de pessoas que estavam nos navios. Por isso, alimentos e água foram racionados ao máximo. Também não havia espaço para todos e os dormitórios precisaram ser improvisados. A quantidade de gente e os problemas de higiene resultaram em um surto de piolhos, o que forçou as mulheres a rasparem seus cabelos. Família real no Brasil. A chegada dos Bragança no Brasil aconteceu em 22 de janeiro de 1808, após 54 dias de viagem. Os portugueses chegaram a Salvador e lá se estabeleceram por alguns dias. Com isso se iniciou um período da história brasileira conhecido como período joanino. Em Salvador, D. João tomou uma medida muito importante para o Brasil, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Essa medida promoveu mudanças para a economia brasileira e aumentou a influência dos ingleses no comércio de nosso país. Em 8 de março, a corte portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, seguida de outras embarcações que tinham se perdido durante a viagem. A presença da família real aqui ainda trouxe transformações significativas que adiantaram o percurso do Brasil na direção da independência. Ok, pessoal? Olá, pessoal, continuando mais um pouco aqui sobre a vinda da família real para o Brasil. Ok? E para comemorar o bicentenário da chegada da corte lusitana, o Centro Cultural Banco do Brasil armou a exposição Lusa, a matriz portuguesa, em cartaz até o dia 7 de setembro, em São Paulo. A mostra reúne 107 peças entre esculturas de ouro, cerâmica e mármore, além de 4 gravuras, mapas e achados arqueológicos. E isso aí foi essa exposição foi de 2013. Okay? Então, nessa exposição, os objetos reunidos de mais de 28 museus portugueses mostram a produção cultural de um longo período histórico. Vai da pré-história, passa pelo domínio romano, as influências das presenças árabes, judaica e cristã, e culmina na passagem do século XV para o XVI, quando Portugal dominava os mares e então descobre o Brasil. Mas como a monarquia portuguesa não investiu dinheiro vindo de suas colônias em cultura, ciência e exército, o país em 1807 sentiu-se ameaçado por Napoleão Bonaparte, que organizava uma invasão a Portugal. Por isso, D. João VI decidiu mudar a sede de seu reinado para manter-se no poder. Motivo da fuga: o exército de Napoleão Bonaparte, que até 1807 já havia destronado algumas monarquias, entre elas a francesa e a espanhola, se aproximava de Portugal com o mesmo objetivo. Dessa forma, o príncipe regente D. João VI reuniu, além de suas joias, livros, móveis, obras de arte e a corte portuguesa para embarcar para sua mais rica e exótica colônia, o Brasil. Apoio inglês. D. João e sua família só conseguiram atravessar o Atlântico numa viagem de 52 dias que terminou em 22 de janeiro de 1808, com a ajuda oferecida pela Marinha Britânica, responsável pela logística e escolta de toda a tripulação de aproximadamente 15 mil pessoas, divididas em 14 navios. O governo inglês, claro, estava interessado em estreitar sua relação com Portugal. Não à toa, uma das primeiras medidas de D. João ao desembarcar no Brasil foi abrir os portos da colônia para os outros países, entre eles a Inglaterra. Benefícios para o Brasil. A transferência da sede do Reino de Portugal trouxe mudanças significativas ao Rio de Janeiro, que em 1808 tinha cerca de 60 mil habitantes. As ruas do centro da cidade foram pavimentadas. Criação do Banco do Brasil em 12 de outubro de 1808. Início da atividade da Imprensa Régia, 1810. Abertura da Academia Real Militar em 1810. Inauguração da primeira biblioteca em solo nacional, a Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, em 1811. E mais um pouquinho aqui, pessoal. Então, mais um pouco.
Para os ingleses, a vinda da corte para a colônia era muito importante, pois por meio de acordos diplomáticos poderiam conseguir inúmeras vantagens para os seus negócios. Esse comércio serviria de compensação para os prejuízos econômicos causados pelo bloqueio continental. Outro fator de interesse dos ingleses na questão dizia respeito à possibilidade de utilização dos portos brasileiros para fazer chegar suas mercadorias à região do Rio da Prata, bem como facilitar sua estratégia de penetração militar na América Espanhola. A insistência do embaixador inglês em Portugal, Lord Strangford, em convencer o príncipe regente a deixar logo Lisboa, relaciona-se ao temor de que a esquadra portuguesa concentrada no Rio Tejo, caísse em poder das forças napoleônicas. Não interessava aos ingleses que o imperador francês tirasse algum proveito do reino e de suas colônias. Com a situação ficando cada vez mais tensa, após um segundo ultimato francês, a coroa portuguesa se viu forçada a assinar uma convenção secreta com a Inglaterra em 22 de outubro de 1807, pela qual os dois países acertavam os termos de uma cooperação caso Portugal fosse obrigado a se voltar contra a Inglaterra para evitar a guerra. A convenção secreta, assinada em Londres por representantes dos dois países, detalhava as várias medidas passíveis de ser tomadas por Portugal na questão e previa as ações necessárias à sua proteção. A cargo da Inglaterra, em qualquer caso, a posse da colônia americana, de cuja riqueza dependia a metrópole, era a preocupação máxima tanto da coroa portuguesa como da Inglaterra, que havia como uma grande fonte de lucros. O documento dispunha também sobre a transferência temporária da sede da monarquia portuguesa para a colônia, no caso de Portugal ser invadido. Enfatizava ainda a recomendação do príncipe regente para que nenhuma assistência fosse prestada a qualquer ofício francês, nem no Brasil nem na Ilha da Madeira. Esse acordo foi elaborado pelos ingleses por meio da Lord Strangford, que buscava tornar o governo português ainda mais dependente e, com isso, obter o maior número de concessões possíveis. Ok. Mais um pouquinho aqui, pessoal. Então, mais um pouco. Em 1808, o Brasil já existia como colônia de Portugal há 300 anos. Mas Portugal adotou uma política de manter o país no isolamento e na ignorância para preservar o Brasil da cobiça estrangeira. Por isso, o Brasil era um amontoado de regiões sem comércio nem comunicação entre si. O único ponto em comum era a língua portuguesa e a obediência à corte. Não havia indústrias e todo o comércio se fazia com e através de Portugal. Educação e saúde eram praticamente inexistentes. Em São Paulo, em 1818, apenas 2,5% dos homens livres em idade escolar eram alfabetizados. Livros e jornais eram impedidos de circular livremente. Era praticamente impossível encontrar no Brasil daquela época um médico que tivesse feito curso regular. A vinda da corte portuguesa no Brasil mudou tudo. Durante 3 séculos, o litoral brasileiro só podia receber navios de Portugal. Em sua chegada ao Brasil, D. João VI abriu imediatamente os portos. A partir daí, produtos europeus, principalmente ingleses, abarrotavam os portos brasileiros. Chegava de tudo, de tecido, de algodão, de martelos a patins de gelo. Para a cientista política da Fundação Casa de Rui Barbosa, Isabel Lustosa, essa foi a mudança mais significativa da vida real, da vinda da família real. Mas, claro, o primeiro movimento marcante foi a abertura dos portos. Isso mudou totalmente a estratégia comercial da coroa portuguesa. Se antes você tinha um chamado exclusivo comercial, apesar do grande contrabando que havia, de qualquer maneira estávamos obrigados a comerciar sempre através dos portos de Portugal. O comércio, como tecido, só se fazia através de Portugal, então isso era uma maneira de controle e atraso, elevação de custos, etc. Então a abertura dos portos logo na chegada do rei
permitiu a entrada de uma quantidade grande de mercadorias europeias, diretamente da Inglaterra principalmente, e de qualquer maneira baixou o preço dessas mercadorias. Mas a abertura dos portos foi apenas a primeira das muitas mudanças que acompanharam a corte do Brasil. Outra revolução foi a liberação das manufaturas ou indústrias. Com apenas essas duas medidas, o Brasil libertava-se de 3 séculos de monopólio português e entrava no sistema internacional de comércio e produção. Laurentino Gomes, autor do livro 1808, conta esse período histórico, enumera outras mudanças. Dom João, nos 13 anos que ele passou aqui, ele criou um país do nada. Ele chega em Salvador, abre os portos, depois no Rio de Janeiro ele autoriza as manufaturas, uma coisa proibida por lei. Ele faz uma série de coisas, ele cria a justiça, a Marinha Brasileira, o Banco do Brasil, a imprensa régia, manda abrir estradas, cria toda uma estrutura de governo no Rio de Janeiro, o aparelho de Estado começa a ser construído do nada. Vera Lúcia Bottrell Tostes, diretor do Museu Histórico Nacional, destaca que o Brasil passou a receber estrangeiros para trabalhar aqui e não apenas mercadorias novas. Até então, nós não tínhamos um ofício de marceneiro, de copeiro, de sapateiro, de padeiro. Quem introduz o pão no Brasil são os próprios franceses, que produzem um pão feito com farinha de trigo, que também antes não chegava ao Brasil. O pão era feito com farinha de mandioca. Daí, os franceses chamavam esse pão de biche. É por isso que até hoje, em muitas padarias, a pessoa compra uma bisnaga, que é um pão francês. Depois da chegada dos portugueses, o Brasil passou também a fabricar armamentos, diz Vera Lúcia. Nós, enquanto colônia, não podíamos fabricar armamentos. As armas vinham em pedaços, em partes, que eram chamadas de trem. Os mineiros até hoje chamam muito quando você vai pegar um embrulho, mala, os mineiros ainda têm o hábito de dizer: pega teus trens. São as partes de alguma coisa, como os portugueses antigamente chamavam. Então, o primeiro arsenal que existe no Brasil faz parte hoje do complexo do Museu Histórico Nacional. Ficou chamado Casa do Trem, porque recebia da metrópole portuguesa as partes dos armamentos para serem aqui fundidos. Mas com a vinda da corte, tudo isso mudou. Nós, Brasil, começamos a fabricar armamentos e até exportar para Portugal. Em sua escala em Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro, Dom João criou a primeira faculdade de medicina do Brasil. Outro reflexo imediato da nova economia do Brasil, em franco desenvolvimento, foi o aumento do tráfico de escravos. O número de escravos triplicou durante os 13 anos que a família real ficou aqui. De Brasília... Ok. Então, o número de escravos triplicou durante os 13 anos que a família real ficou por aqui. Ok, pessoal. Então, pessoal, seguindo aqui novamente, agora com os exercícios de fixação do tema, família real no Brasil, né? Ok, no nosso estágio aqui da Uninter. Então, vamos continuar. Devido às ameaças de invasão de Napoleão a Portugal, no contexto das guerras napoleônicas, o então príncipe regente Dom João fugiu com sua corte para o Brasil. E essa chegada da corte trouxe desenvolvimento econômico, estrutural e político para a América Portuguesa, mudando de vez a sua história. Ok? Então, a partir de 1804, quando Napoleão Bonaparte tornou-se imperador dos franceses, a vida da Europa não foi a mesma. A ganância de Bonaparte em expandir os êxitos da Revolução Francesa para fora do Império fez com que ele colecionasse inimigos, entre eles a Igreja Católica, a Inglaterra e a Rússia. Depois de diversas batalhas e disputas diplomáticas, a situação começou a ficar cada vez mais polarizada. De um lado a Inglaterra, do outro a França. Não havia meio termo. Portugal ficou em uma situação crítica, afinal apoiar a França e ter aliado a Inglaterra, uma inimiga declarada,
ou apoiar a Inglaterra e ser invadido pelas lendárias tropas de Napoleão. Quer entender como Portugal foi parar nessa situação e qual foi a estratégia pensada para escapar? Vamos contar tudo aqui. Essa polarização entre duas potências aconteceu mais de uma vez durante a história. É claro que cada época tem suas peculiaridades, mas que tal relembrar sobre o que foi a Guerra Fria? Por que a família real saiu de Portugal? Portugal era um país que já não tinha um protagonismo nas grandes disputas na Europa no início do século XIX. Devido a isso, ela ficou neutra, ele ficou neutro nos conflitos, mantendo relações tanto com a França quanto com a Inglaterra. Com o acirramento do conflito, a França aplicou vários bloqueios continentais. Bloqueio continental era uma estratégia que se resumia da seguinte forma: toda nação que comercializar ou exercer alianças militares com a Inglaterra será invadida e passará a ser um domínio francês. É o caso da Espanha, que teve seu monarca destituído e em seu lugar passou a governar o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. A corte portuguesa ficou muito tempo pensando em como agir. Haviam aqueles portugueses que acreditavam em uma aliança com a França e outros que não viam saída se não manter-se ao lado da Inglaterra. Ganhou a ideia de manter-se ao lado da Inglaterra e pedir apoio e proteção na execução de um plano muito arriscado e engenhoso. O plano de fuga, entenda como ocorreu. Já existia uma ideia antiga do final do século XVIII de transferir a corte portuguesa para o Brasil, porém ela não ganhou muita força na época. Com o impasse em que estava Portugal, essa ideia voltou como uma proposta de solução. Portugal manteria sua aliança com a Inglaterra e pediria apoio para transportar toda a corte portuguesa pelo Oceano Atlântico, instalando-se no Brasil. E isso deveria acontecer antes que Napoleão percebesse a movimentação e invadisse o território português. No dia 29 de novembro de 1807, Dom João, que ainda era rei, mas príncipe e regente, apoiado pela Inglaterra, liderou o plano de fuga para o Brasil. Em 9 navios, Dom João ordenou a embarcação de mais de 15 mil pessoas, além de livros e outros pertences da família real. A fuga foi tão às pressas que muitas coisas foram deixadas para trás, sendo saqueadas pelos franceses após a invasão. Pois sabendo que Dom João havia ido para o Brasil, Napoleão sentiu-se traído e enviou o general Junot para invadir Portugal. Contudo, a família real já estava longe, nos mares, escoltada pela Inglaterra rumo ao Brasil. Chegada da corte ao Brasil, viagem nada fácil. A travessia de um oceano naquela época não era nada fácil. Observe datas dos acontecimentos. 20 de novembro de 1807, fuga de Portugal. 22 de janeiro de 1808, desembarque de Dom João em Salvador. 7 de março de 1808, desembarque da família real no Rio de Janeiro. Foram quase 2 meses para chegar em terras brasileiras. Dom João, antes de ir para o Rio de Janeiro, fez uma parada em Salvador, onde tomou importantes medidas. A principal delas, a abertura dos portos às nações amigas. Okay? Essa decisão do rei permitiu ao Brasil poder comercializar sem depender do aval português. Assim, o Brasil ganhou bastante independência econômica. Esse tratado acabou com o pacto colonial. As taxas de importação favoreciam bastante aos ingleses, sendo estendidas como uma forma de agradecer a escolta e proteção fornecidas durante a fuga de Portugal. País: Inglaterra, taxa para comercialização 15%. Portugal, taxa 16%. Outros países 24%. Quando Dom João foi para o Rio de Janeiro e instalou de vez a corte portuguesa no Brasil, severas mudanças começaram a acontecer, dando início ao chamado período joanino, 1808 a 1821, que será tema de vários assuntos. E todo esse processo impactou fortemente no processo de independência do Brasil. Ok, vamos aqui aos exercícios. Então, exercício 1. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei, que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis.
O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como que: letra A, decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político europeu. Letra B, fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte. C, inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. D, alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o mando a partir das colônias. E E, imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. Essa primeira letra, então, o significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como inversão, letra C, inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Ok? Questão 2. O ano de 2008 assinala os 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Letra A. A monarquia que chegava ao Brasil representava em realidade boa parte dos ideais da Revolução Francesa e do liberalismo europeu daquele período. B. As motivações da vinda da família real para o Brasil estão relacionadas mais à realidade europeia do período do que à ideia de desenvolvimento de um Brasil monárquico e posteriormente independente de Portugal. C. Foi incentivada a manifestação pública de nossos problemas seguindo as práticas liberais e laicas da monarquia portuguesa. D. Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito para a ampliação da cidadania. E a política de terras foi imediatamente implementada e em 1810 o Brasil realizava sua primeira reforma agrária. Então, questão certa aí, o ano de 2008 assinala os 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Sobre isso, assinale a alternativa correta seria letra B. As motivações da vida da família real para o Brasil estão relacionadas mais à realidade europeia do período do que à ideia de desenvolvimento de um Brasil monárquico e posteriormente independente de Portugal. Então, as motivações da família real estão mais relacionadas à realidade europeia do período. Letra B. Questão 3. A transferência da corte portuguesa para o Brasil tem sido objeto de intensos e calorosos debates na historiografia luso-brasileira. Dentre as novidades implantadas pela chegada da corte de Dom João estão: afirmação, maior controle sobre a concessão de Seis Marias via a criação da mesa do desembargo do Paço do Rio de Janeiro. 2. Fundação do Banco do Brasil. 3. Criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. 4. Criação da Intendência Geral da Polícia. 5. Institucionalização do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro para julgar as querelas da província. Então, questão 3 ficou C. Aqui fala que 1, 2 e 4 estão certas. 1, 2 e 4. Então, 1, maior controle sobre a concessão de Seis Marias via a criação da mesa de desembargo do Paço do Rio de Janeiro. 2 e 4. 2. Fundação do Banco do Brasil. E 4. Criação da Intendência Geral da Polícia. Ok? Questão 4. A chegada da família real e da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 introduziu grandes mudanças na sociedade brasileira. Os grandes proprietários rurais e negociantes aglutinaram-se ainda mais do que antes ao redor da família real. Isso permitiu que, no contexto da independência, em 1822, alguns fenômenos permanecessem. Tendo em vista esses processos, considere as seguintes afirmativas. Ok. Letra A. A escravidão foi mantida sem que os poucos questionamentos a ela conseguissem prevalecer nem nos projetos de independência, nem na elaboração de um projeto de Constituição de 1823, nem ainda na Constituição otorgada em 1824. Letra B. O fim do laço colonial formal com Portugal permitiu a intensificação da relação de dependência frente à Inglaterra.
C. A escravidão atingiu seu auge no Brasil imediatamente após a independência, ao mesmo tempo que as negociações internacionais pelo reconhecimento desta última levaram à tentativa de supressão do tráfico de escravos africanos em 1830. D. O apoio inglês à manutenção da escravidão e do tráfico de escravos permitiu que o cativeiro permanecesse no Brasil até 1888. Assinale as alternativas corretas. Então, essa questão 4 aqui, alternativa correta é a 1, a 2 e a 3. Ou seja, a 1, a escravidão foi mantida sem que os poucos questionamentos a ela conseguissem prevalecer, nem nos projetos de independência, nem na elaboração de um projeto de Constituição em 1823, nem ainda na Constituição otorgada de 1824. 2. O fim do laço colonial formal com Portugal permitiu a intensificação da relação de dependência frente à Inglaterra. E 3. A escravidão atingiu seu auge no Brasil imediatamente após a independência, ao mesmo tempo em que as negociações internacionais pelo reconhecimento desta última levaram à tentativa de supressão do tráfico de escravos africanos em 1830. Então, essas aí seriam as verdadeiras. Ok? Questão 5. Há quase 200 anos, em 29 de novembro de 1807, zarpava de Portugal uma esquadra conduzindo a família real portuguesa para sua colônia americana, onde chegou em janeiro de 1808. Esses acontecimentos teve muitos desdobramentos para o processo de autonomização política do Brasil. Sobre esses acontecimentos e alguns de seus efeitos históricos, pode-se afirmar: afirmação 1, a fuga da família real portuguesa. A fuga da família real portuguesa insere-se no bojo da disputa de hegemonia econômico-política entre Inglaterra e França, sendo Portugal um país satélite nesse jogo. A transmigração para o Brasil, já cogitada pela realeza lusitana em outras ocasiões, foi uma engenhosa solução para que D. João não cedesse às pressões de Napoleão para que Portugal apoiasse a França contra a Inglaterra. Afirmação 2. Uma das primeiras medidas tomadas pelo príncipe regente D. João após sua chegada ao Brasil foi a reafirmação do exclusivo colonial para a metrópole, consolidando o poder da burguesia comercial portuguesa. Essa medida causou revolta na elite agrária colonial nortista, especialmente a paraibana, que tinha expectativas de melhores condições de comercialização para seus produtos mediante uma política econômica liberal. E 3. A instalação do Estado português na colônia significou a interiorização da metrópole, criando um centro de decisão, Rio de Janeiro, mais próximo dos súditos coloniais. Esse núcleo de poder possibilitou a aglutinação de algumas províncias, chamadas Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que polarizava a construção da futura unidade política brasileira com certa secundarização das províncias do Norte, hoje Nordeste. Então, qual seria a certa dessa questão 5? Letra E, 1 e 3. Ou seja, 1 e 3. Ou seja, só seria certa a que fala: a fuga da família real portuguesa insere-se no bojo da disputa de hegemonia econômico-política entre a Inglaterra e França, sendo Portugal um país satélite nesse jogo. A transmigração para o Brasil, já costada pela realeza lusitana em outras ocasiões, foi uma engenhosa solução para que D. João não cedesse às pressões de Napoleão para que Portugal apoiasse a França contra a Inglaterra. E 3. A instalação do Estado português na colônia significou a interiorização da metrópole, criando um centro de decisão, Rio de Janeiro, mais próximo dos súditos coloniais. Esse núcleo de poder possibilitou a aglutinação de algumas províncias, chamadas Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que polarizavam a construção da futura unidade política brasileira com certa secundarização das províncias do Norte, hoje Nordeste. Ok? Questão 6. No Brasil, durante o início do século XIX, as províncias do norte, dentre elas Pernambuco, viviam uma relativa prosperidade econômica ocasionada em especial pela produção do algodão e do açúcar.
A partir do estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro, tal prosperidade foi relativamente fragilizada. Analisa as proposições em relação às mudanças ocorridas com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Proposição 1. A alocação de uma estrutura burocrática no Rio de Janeiro tornou o governo de Dom João VI mais capacitado a se envolver nos negócios das províncias, o que possibilitou a diminuição da autonomia destas. 2. Para arcar financeiramente com os custos da corte no Rio de Janeiro, o governo exigiu a cobrança de mais impostos dos setores de produção de açúcar e do algodão. E 3. A cobrança de maiores impostos e a diminuição da autonomia das províncias, ocasionadas pela presença da Corte do Rio de Janeiro, não tiveram nenhuma relação com o movimento que se tornou conhecido como Revolução Pernambucana. Então, essa questão 6 ficou letra D. Somente 1 e 2 estão certos. Conferir aqui a 1 e a 2. A alocação de uma estrutura burocrática no Rio de Janeiro tornou o governo de Dom João VI mais capacitado a se envolver nos negócios das províncias, que possibilitou a diminuição da autonomia destas. E a 2, para arcar financeiramente com os custos da corte no Rio de Janeiro, o governo exigiu a cobrança de mais impostos dos setores de produção de açúcar e algodão. Ok. Questão 7. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Letra A. Assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio. B. O desenvolvimento da indústria brasileira graças às altas taxas sobre os produtos importados. C. A redução dos impostos e o controle de déficit em função da austera política econômica praticada pelo governo. D. O não envolvimento em questões externas, sobretudo de caráter expansionista. E. A total independência econômica de Portugal com relação à Inglaterra em virtude do seu acelerado desenvolvimento. A certa aí ficou então, letra A. Assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio. Questão 8. O governo de Dom João VI, no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Esta decisão estava relacionada, letra A, ao crescimento industrial promovido pelo governo português ao revogar as leis que proibiam a instalação de fábricas na colônia. B. A política liberal da corte portuguesa que incentivava o livre comércio da colônia com os demais países europeus. C. Ao crescimento do mercado consumidor brasileiro provocado pelo aumento da produção interna. D. A política econômica portuguesa que cedia às pressões inglesas para decretar o fim do tráfico negreiro. E a acordos anteriores entre os dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses. Nossa questão 8, letra E. Há acordos anteriores entre os dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses. O governo de Dom João VI, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Essa decisão estava relacionada a acordos anteriores entre os dois países, Portugal e Inglaterra, que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses. Questão 9. Foram fatos importantes na política externa de Dom João VI no Brasil. Letra A. A invasão da Guiana Francesa e a anexação da província Cisplatina. B. Os tratados de Methuen e Madrid. C. Os diversos tratados de limite resolvendo as questões do Acre e do Amapá. D. A guerra contra a Inglaterra devido à questão Cisplatina. E a questão Christie e a guerra contra o Uruguai. Qual ficou a certa? Foram fatos importantes na política externa de Dom João VI no Brasil. Letra A. A invasão da Guiana Francesa e a anexação da província Cisplatina. Questão 10. Em 1808, após chegar ao Brasil, fugindo da invasão francesa, o regente Dom João VI decidiu. Letra A. Declarar a libertação dos escravos. Letra B. Anistiar todos os presos das antigas rebeliões nativistas. C. Decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. D. Proibir a entrada de produtos ingleses na colônia. E E. Iniciar a política da imigração.
Qual seria a seta? C. Decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Questão 11. O Tratado de Fontainebleau, 1807, concorreu para determinar indiretamente a inversão brasileira, período em que a Corte de Portugal esteve no Brasil, 1808 a 1821, pois, entre outras cláusulas, previa: letra A. A extinção da dinastia Bragantina com desmembramento de Portugal. B. A entrega do comércio externo de Portugal aos exportadores da Inglaterra. C. A ocupação das colônias de Portugal por tropas sob o comando do general Junot. D. A entrada do trono de Portugal a Paulina Bonaparte, irmã de Napoleão. E E. O confisco dos bens dos cidadãos portugueses em favor do tesouro francês. Questão certa seria letra A. A extinção da dinastia Bragantina com desmembramento de Portugal. O Tratado de Fontainebleau, 1807, concorreu para determinar indiretamente a inversão brasileira, período em que a Corte de Portugal esteve no Brasil, pois, entre outras cláusulas, previa a extinção da dinastia Bragantina com o desmembramento de Portugal. Ok, pessoal. Vamos ver se tem mais alguns aqui. Então, mais uns poucos exercícios aqui sobre a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil. Então vamos lá. O ano de 2008, não, esse já foi. Um outro. Sobre a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, é correto afirmar que, letra A, o bloqueio, vou botar a questão 12, né? Sobre a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, é correto afirmar que, letra A, o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte foi a gota d'água para a mudança da sede da corte. B, apesar da vinda da família real para o Brasil, o monopólio comercial de Portugal continuou. C, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente a Inglaterra. D, o Tratado de 1810 estabelecia que a taxa alfandegária sobre os produtos portugueses vendidos para o Brasil subiriam para 30%. E a abertura dos portos beneficiou o desenvolvimento industrial do Brasil. Sobre a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, é correto afirmar que, letra C, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente a Inglaterra. Ok. Mais uma aqui. Questão 13, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil tem sido objeto de dolorosos debates na historiografia luso-brasileira. Dentre as novidades implantadas pela chegada da corte de Dom João estão afirmação maior controle de concessionaria via criação de mesa do desembargo do Rio de Janeiro. 2. Fundação do Banco do Brasil. 3. Criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. 4. Criação da Intendência Geral, institucionalização do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro para julgar as querelas da província. Então ficou 1, 2 e 4, né? As certas. Maior controle sobre a concessão de Seis Marias via criação da mesa do desembargo do Paço do Rio de Janeiro. 2. Fundação do Banco do Brasil. E 4. Criação da Intendência Geral da Polícia. Ok? Vamos ver mais alguma questãozinha aqui. Mais alguma. Um momentinho. Então, uma última aqui, ó. No Brasil, durante o início do século XIX, as províncias do norte, dentre elas Pernambuco, viviam uma relativa prosperidade econômica, ocasionada em especial pela produção do algodão e do açúcar. A partir do estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro, tal prosperidade foi relativamente fragilizada. Analisa as proposições em relação às mudanças ocorridas com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. 1. A alocação de uma estrutura burocrática no Rio de Janeiro tornou o governo de Dom João VI mais capacitado a se envolver nos negócios das províncias, o que possibilitou a diminuição de autonomia destas. 2. Para arcar financeiramente com os custos da corte no Rio de Janeiro, o governo exigiu a cobrança de mais impostos dos setores de produção de açúcar e algodão. 3. A cobrança de maiores impostos e a diminuição da autonomia das províncias ocasionadas pela presença da corte no Rio de Janeiro
não tiveram nenhuma relação com o movimento que se tornou conhecido como Revolução Pernambucana. Então, as corretas aqui são 1 e 2. Ok? 1. A alocação de uma estrutura burocrática no Rio de Janeiro tornou o governo de Dom João VI mais capacitado a se envolver nos negócios das províncias, o que possibilitou a diminuição de autonomia destas. Para arcar financeiramente com os custos da corte no Rio de Janeiro, o governo exigiu a cobrança de mais impostos dos setores de produção de açúcar e algodão. Ok, pessoal? Então é isso. Grande abraço a todos